Você já parou para pensar por que mulheres ícones de elegância como Audrey Hepburn, Jackie Kennedy e a própria Kate Middleton são tão magras? Eu me chamo Lisiane Schmidl e eu ajudo você a construir uma imagem mais elegante. Então vem comigo que vamos desvendar este mistério. Primeiro, é muito importante desmistificar uma ideia que se propagou entre os estudiosos da estética e da beleza de que nos primórdios o excesso de peso era considerado uma estética bela. Não que de fato não tenha existido momentos históricos em que esse excesso de peso tenha sido exaltado como algo relacionado a um corpo belo. Sim, isso aconteceu de fato, mas foram em momentos muito pontuais. Na Idade Clássica, por exemplo, os gregos e romanos, eles preservavam muito a estética mais saudável, mais natural. E o curioso é que eles tinham um estranho hábito de que quando eles comiam em excesso, já que os grandes banquetes, principalmente em festas dionísicas, muito exagero, eles tinham um hábito estranho e bem nocivo de vomitar. Mesmo da bulimia, eles já faziam isso, gente. E nas cidades existem até hoje os locais públicos para que essa prática fosse realizada. E que fique bem claro que eu não estou propagando qualquer uma dessas práticas nocivas à saúde. O ponto aqui não é esse, tá? Mas voltando a Jackie Kennedy, por exemplo, ela era obcecada pelo peso dela e ela fazia questão de regularmente se pesar, e ao longo de toda a sua vida, e ela inclusive viveu bastante, ela manteve praticamente o mesmo peso. O mesmo quanto a Audrey Hepburn, que sempre teve um shape super magrinho. E ela também preservou, melhor dizendo, esse shape, essa estética magrinha dela durante durante toda a vida pública. E por fim, a Kate Middleton, que ao longo da sua vida ela foi ficando cada vez mais sequinha e já tem aí mais ou menos uma década que eu tenho acompanhado e ela tem mantido mais ou menos a mesma estética, o mesmo shape. Sempre muito magrinha, mas sem chegar àquela aparência esquálida. O que acontece é que, sim, esse corpo mais magro, mais próximo, digamos assim, ao que seria um ideal, relativo peso, altura, a maioria das vezes algo buscado pelas mulheres. E isso porque, em primeiro lugar, durante um período histórico, período vitoriano, havia uma austeridade muito grande na sociedade cristã. Então, todo o excesso era visto como um pecado mortal, como de fato, se a gente for buscar, a gula é um dos 7 pecados capitais. Então, havia essa preocupação em não se exceder a nada. Então, as pessoas que chegavam ao sobrepeso eram muito mal vistas, porque elas eram vistas como pessoas que se entregavam excessivamente aos prazeres da comida. Com o passar do tempo, isso também foi sendo relacionado à etiqueta, aos bons modos. E um exemplo disso é um manual muito curioso, e para quem gosta de estudar, que tem essa curiosidade, eu adoro saber sobre história e saber como era o comportamento das pessoas em outros momentos da sociedade. Existe esse livro chamado Bom Comportamento, que ele foi escrito de uma maneira muito interessante. Eu estou lendo ele e é incrível porque é muito engraçado. É um livro escrito com uma perspicácia, uma inteligência, porque a autora, ela cria uma história, então dentro de uma ficção, ela vai inserindo as normas de etiqueta. Isso, a história se passa em 1860. Nessa história, uma das regras de etiqueta é coma como um canário. E é basicamente isso que essas mulheres vistas como ícones de elegância, elas fazem, elas literalmente comem como canários.
E aqui vale um parêntese: existem mulheres que buscam um caminho de saúde, de alimentos que são naturais, que realmente estão buscando uma questão não apenas estética, mas também de saúde, de qualidade de vida. E esse não era o caso, por exemplo, da Jackie Kennedy, porque ela se alimentava mal, ela se alimentava muito pouco e ela era fumante. Ela foi fumante, se eu não me engano, durante toda a vida. Então, todos nós sabemos que o cigarro, ele tem essa coisa que é um recurso, inclusive, muito usado na Europa até hoje, de inibir o apetite. Então, ela, como fumante, ela comia muito pouco. Em compensação, ela praticava muitas atividades físicas. Por exemplo, ela era uma exímia nadadora e uma exímia amazônica. Inclusive, ela participava de competições e sempre se saía muito bem. Hepburn, por exemplo, ela também não era uma seguidora de dietas. Contudo, ela tinha muito cuidado com tudo que ela ingeria. Então, ela buscava consumir, por exemplo, alimentos cultivados na sua própria horta. E ela também tinha esse hábito de fazer muitos esportes. Inclusive, ela era bailarina também. Já a princesa Kate, eu diria que é o melhor dos exemplos, porque ela come pouco, mas ela tem uma alimentação muito saudável. Então, de manhã, ela procura consumir um suco verde com bastante propriedades em vitaminas e com muita variedade. Inclusive, uma curiosidade do suco verde consumido nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, ele costuma ser até meio salgado, uma coisa meio... Eles têm o matcha, que é uma coisa... é meio ruim. Ela procura consumir muito mais carne branca, peixe, frango durante a semana. Ela evita carne vermelha, ela sempre come salada crua no almoço. E na janta ela capricha um pouco mais. Ela até come massa à noite, muitas vezes ela mesma faz a sua massa. Agora, o interessante é que nenhuma delas tinha o hábito de ficar beliscando ou de ficar fazendo lanchinhos ao longo do dia, o que com certeza acaba com a nossa dieta. E eu já fiz muitas dietas, eu já procurei nutrólogos, nutricionistas e faço ainda acompanhamento. E o que eu percebi que mais me deu resultados e que me deixou inclusive me sentindo melhor, com mais energia, mais controlada com relação à comida, é o jejum. Então eu faço um jejum semi-intermitente, eu nem diria que é o jejum intermitente, mas eu procuro fazer jejum de 8 a 12 horas, então eu janto ali no máximo até 6 horas da tarde e depois eu prolongo, já vou tomar café da manhã por volta das 6h30, 7 horas da manhã e ajudou muito, inclusive a ter esse controle da compulsão alimentar que eu tenho muito ligada ao doce. Então, sem dúvida nenhuma, você ter um shape mais sequinho vai favorecer essa estética mais esguia, mais elegante, a sua postura e principalmente você se exercitar. Todas essas mulheres, elas davam muito valor às atividades físicas. Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado e vamos cuidar um pouco da nossa saúde também. Não vamos aceitar esse discurso de que tá tudo bem, que nem tudo tá tudo bem.